A solidão na adolescência. Talvez esse seja um dos sentimentos mais estranhos que alguém possa experimentar. Porque diferente do que muita gente imagina, ele nem sempre aparece quando a gente tá sozinho. Na verdade, às vezes ele aparece justamente quando a gente tá rodeado de pessoas. Na escola, na sala de aula, em um grupo de amigos, numa empresa, ou até mesmo em um relacionamento. E talvez seja justamente isso que torna esse sentimento tão confuso. Como alguém pode estar cercado de pessoas e ainda se sentir assim? A verdade é que a solidão nunca foi sobre estar sozinho. Ela sempre foi sobre não se sentir compreendido. É olhar ao redor e sentir que ninguém realmente entende o que se passa dentro da sua cabeça. É conversar com várias pessoas durante o dia e quando chega a noite você se sente completamente sozinho. E eu acredito que para muitas pessoas não existe uma fase da vida que isso seja tão intenso quanto na adolescência. Porque é justamente nessa fase que começamos a nos perguntar quem somos, onde se encaixamos e por que parece que todo mundo encontrou o seu lugar, menos a gente. E talvez você esteja ouvindo esse vídeo justamente porque em algum momento já sentiu isso. Ou talvez ainda esteja sentindo. Existe um motivo interessante para isso. Durante a adolescência, nosso cérebro passa por uma das maiores mudanças da vida. É justamente nessa fase que a gente começa a criar nossa identidade. Quem eu sou, onde eu me encaixo, quem realmente gosta de mim, do que eu gosto e etc. Ao mesmo tempo, começamos a nos importar demais com a opinião das outras pessoas. Uma simples brincadeira, uma rejeição, pode parecer que é muito maior do que realmente é. Não porque somos fracos, mas porque nosso cérebro ainda não aprendeu a lidar com tudo isso. Existe uma frase que eu gosto muito: a solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de conexão. Você pode conversar com dezenas de pessoas todos os dias, ter colegas, seguidores, ter um relacionamento estável e ainda sentir que ninguém realmente conhece quem é você. Talvez você não se sinta compreendido, porque existe uma diferença muito grande entre só conversar e realmente ser entendido. Talvez seja justamente essa diferença que tanta gente confunde. As redes sociais pioram isso. Hoje nós conhecemos centenas de pessoas, conversamos com pessoas do outro lado do mundo, entramos numa comunidade, jogamos junto, criamos amizades pela internet. Isso é incrível, mas existe um efeito colateral. Nós também passamos o dia inteiro vivendo a vida dos outros. Fulano viajando, ciclano namorando, outros cheios de amigos. Sem perceber a gente começa a se comparar, a acreditar que somos os únicos que se sentimos sozinhos. Só que existe um detalhe. Ninguém posta nos stories a noite que chorou, ninguém faz vídeo no TikTok mostrando a crise de ansiedade, ninguém tira foto dos momentos que se sentiu um lixo. Nós comparamos os nossos bastidores com a vitrine das outras pessoas. E isso nunca é justo. Existe um experimento bastante conhecido, em que algumas pessoas ficaram sozinhas por alguns minutos, sem celular, sem música e sem nenhuma distração. A única companhia eram os próprios pensamentos. Nessa sala só havia um botão. Ao apertar, a pessoa recebia um pequeno choque elétrico. O resultado foi um pouco curioso. Muitas das pessoas clicavam no botão só para levar um choque. Mas por que isso? Muitas pessoas preferiam levar um choque do que simplesmente ficar sozinha pensando. Isso mostra como às vezes o silêncio pode ser desconfortável, porque é nele que algumas perguntas que a gente prefere evitar começam a surgir. Será que alguém realmente gosta de mim? Será que eu sou o suficiente? Porque pra todo mundo é tão fácil, menos pra mim. Durante muito tempo eu pensei que a solução pra solidão era encontrar as pessoas certas, encontrar pessoas que realmente se importassem comigo para que essa solidão fosse embora. Eu achava que a ausência de pessoas era de fato o que causava a minha solidão e os sentimentos ruins dentro de mim. Hoje eu não acho mais que seja tão simples. Porque se você não consegue ficar bem consigo mesmo, nenhuma amizade vai resolver completamente isso, nenhum relacionamento vai preencher esse vazio que existe em você. Você não pode simplesmente depender das pessoas para se sentir bem. Foi essa conclusão que eu cheguei depois de muitos anos. Eu cheguei à conclusão de que você precisa se sentir bem consigo mesmo. Eu cheguei à conclusão de que você não pode depender das outras pessoas para se sentir bem. As pessoas ajudam, e ajudam muito, mas só elas não são o suficiente para resolver os problemas que você tem e nem para preencher esse vazio que tem dentro de você. Mas elas não conseguem construir a paz que você deseja, elas não conseguem resolver todos os problemas. Existe uma palavra que pouca gente conhece, e as pessoas que conhecem geralmente ignoram: solitude. Ela significa aprender a aproveitar sua própria companhia, sem depender de terceiros. Não é se isolar, não é deixar de fazer amigos, não é se afastar do mundo. É conseguir passar um tempo sozinho sem sentir que existe alguma coisa de errada, sem se sentir mal. É assistir um filme sozinho, jogar, caminhar, simplesmente observar o mundo. Outra coisa que eu gosto bastante de fazer, principalmente à noite, sem estar pensando em outras pessoas, sem achar que elas vão resolver seus problemas. Às vezes a sua própria companhia já é o suficiente, afinal, quem te entende melhor do que si próprio? Claro, não é errado você querer ser entendido pelas outras pessoas, não é errado você querer ser compreendido. Porém, quando você aprende a viver sozinho, aprender a se sentir bem com a sua própria companhia, você vai ver como as coisas mudam completamente. Tudo fica melhor, tudo fica mais leve. Curiosamente, quanto mais confortável você fica com a própria companhia, mais saudáveis costumam ser suas amizades e seus relacionamentos. Porque você deixa de precisar das pessoas e passa simplesmente a querer estar com elas, mas sem estar diretamente precisando delas o tempo todo só para se sentir bem. Isso acaba se tornando algo mais saudável do que você ter uma dependência nas pessoas. Talvez a adolescência seja justamente a fase onde a gente mais busca pertencer
pertencer a algum lugar. Queremos fazer parte de algum grupo, queremos ter um relacionamento, vários amigos. Queremos encontrar pessoas parecidas conosco, mas cada pessoa é única. Isso é completamente normal, mas existe alguma coisa que talvez ninguém nos ensine. Nem sempre você vai encontrar o seu lugar imediatamente. Às vezes isso leva meses, anos, e tá tudo bem. O importante é não acreditar que a solidão vai durar pra sempre, porque ela não vai. As pessoas mudam, você muda, a vida muda. Quando você menos espera, encontra pessoas que fazem você perceber que nunca foi estranho. Você só ainda não tinha encontrado um lugar que realmente combinava com você. E até esse dia chegar, aprenda a cuidar da única companhia que vai estar com você pra sempre. Você mesmo.